Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim, começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, pois é, fim de semana ficou para trás, nós vamos começando com muita energia, outra semana de trabalho. Gente, assuntos que dizem respeito, vamos começar a semana batendo duro, tem coisa acontecendo, olha só. O ministro da Saúde aqui no nosso país, do governo Bolsonaro, é um general do Exército. Um general que foi colocado lá a dedo, depois de 2 médicos que foram destituídos do cargo, entrou um general. E aí, o general, que é especialista em logística, sempre trabalhou no Exército ali, direcionado à logística e tal, agora surpreende a nação com a falta de planejamento para a política de vacinação em massa e combater aí a Covid-19. Vários países já vão começar agora, né? Inglaterra, França, enfim, Alemanha já vai começar ainda em dezembro, final de dezembro. Quer dizer, a imunização lá na Europa já vai começar. E aqui no Brasil, a falta de planejamento do Ministério da Saúde é surpreendente. Pasmem os senhores. A indústria especializada em produção de seringas, que é essencial para a aplicação, né, das vacinas, pediu 7 meses para entregar o produto, para atender essa demanda que vai vir aí de milhões de doses, né, de vacina em todo o país. Nós somos cerca de 210 milhões de brasileiros. E o Ministério da Saúde tem a obrigação de imunizar toda a população brasileira pelo SUS, gratuitamente. Aqui no Brasil é pelo SUS, em outros países é pago a vacinação. Estados Unidos, por exemplo, muita gente paga a vacinação. Aqui no Brasil é gratuito, pelo SUS, dinheiro público. Só que a falta de planejamento de um general do Exército, colocado a dedo pelo presidente Jair Bolsonaro, vai fazer com que ainda muitas vidas sejam perdidas até que chegue a vacinação. Vocês imaginem, 7 meses a indústria pediu para... Quer dizer, se ele já sabia que vai ter necessidade de seringa, que há uma deficiência desse produto, que é essencial para a vacinação, por que não pediu com antecedência? Não planejou? Afinal de contas, é um general do Exército formado em logística, quer dizer, material, necessidades, planejamento. Não. Deixou para a última hora e agora nós vamos ter esse buraco de aproximadamente 7 meses para a entrega de seringas necessárias. E aí vai se vacinando aos poucos com aquele material que tem lá, até que a entrega dessas seringas venham nesse prazo de 7 meses. Durma-se com um barulho desse, vidas que serão perdidas. Em meio a tudo isso, né, em meio a esse problema terrível que é essa pandemia, que mexeu com a cabeça de todos nós, que mexeu com as vidas de todos nós, pelo mundo afora, aqui no Brasil, o Jair Bolsonaro, ainda pela saúde, está revogando centenas de portarias, entre elas as que trabalham os programas de saúde mental. Então, com essa questão da pandemia, muita gente está com problemas realmente de depressão, saúde ali, né, problemas psicológicos e até mesmo psiquiátricos muitas vezes, né, porque se agravam, se acumulam. E aí, o governo Bolsonaro, em vez de atender essa nova demanda que está se apresentando, pelo contrário, vai no sentido contrário. Ele encerra programas que vinham sendo desenvolvidos no Brasil já há décadas. Tem programa aqui que está desde 1991, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Programas que estão aí em andamento, atendendo a demanda pobre nas ruas. Tem programa que é de psicologia na rua, nas famílias, né? Nos lares, indo atender nos lares, chamados home care, que chamam. Quer dizer, são programas que dão atendimento a problemas psicológicos, de problemas mentais, que estão crescendo com esse problema da pandemia. E o governo Bolsonaro agora, inexplicavelmente, vai, para cortar despesas, né, segundo ele, enxugar as despesas, vai encerrar esses programas, abrindo espaço para a iniciativa privada. Quem tiver dinheiro, quem precisar realmente de um atendimento psicológico, um acompanhamento mental, vai ter que pagar. E aí entra a iniciativa privada.
Pois é. Agora, aquele cidadão que está na rua, aquele cidadão que é pobrezinho, na favela, ali na periferia, que não tem como, não tem recursos para pagar, vai ficar sem. E poderá ter problemas seríssimos, suicídios, enfim, N problemas mentais que se apresentam. A população pobre não tem acesso. O SUS não vai mais ofertar esses programas graças a portarias baixadas pelo governo Jair Messias Bolsonaro. Pois é. Falta de planejamento na saúde, para seringas, para a vacina, que ainda em muitos casos nem foi contratado ainda, nem se sabe direito qual será a vacina, enquanto em outros países já estão começando a vacinação já nesta semana. E ainda por cima se revogam portarias para tratar a mente das pessoas, para tentar amenizar os problemas psicológicos, principalmente, que a população enfrenta. Esse é o governo Bolsonaro. Pois é, muita gente aplaude, mas continua. Agora uma questão política, o Supremo Tribunal Federal não permitiu, julgou não procedente a reeleição de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e no Senado Davi Alcolumbre. Então, reviravolta inclusive, porque caminhava para a permissão sim do STF. Só que no último momento, alguns ministros resolveram virar a casaca. E aí a reeleição não será permitida pelo STF. E aí Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre devem abandonar a presidência das casas do Poder Legislativo já no ano que vem. E quem comemora com isso é o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro tá feliz da vida, porque ele quer, na verdade, Arthur Lira, aquele das rachadinhas lá no Alagoas, na Assembleia Legislativa da Alagoas, Arthur Lira, amicíssimo dele, quer colocar ele na Câmara, presidente da Câmara. Então, agora ele que se cuide, que coloque as barbas de molho, porque Rodrigo Maia vai ficar muito, mas muito bravo com essa situação e poderá, de repente, sair de cima da pilha de processos solicitando o impeachment do Bolsonaro. Pode ter uma contrapartida. Vamos ver os próximos lances deste jogo do poder. Os próximos lances. Rodrigo Maia foi descartado, muito pela pressão, inclusive, do Jair Bolsonaro, que tem interesse de colocar o Arthur Lira, o seu amiguinho, e aí pode vir o reverso. Vamos esperar para ver. E por último, eu quero falar sobre a questão, essa aqui é um pouquinho mais demorada, a questão da força da corrupção das empreiteiras, das grandes construtoras desse país. Ontem o Fantástico apresentou a situação da Odebrecht, uma empresa familiar, né? Começou com o avô lá nos anos 60, e aí cresceu, sempre junto do poder. Ainda ontem eu falei sobre a imprensa, o poder da Rede Globo, que também tornou-se uma mega empresa internacional por conta de estar sempre ali, conciliado com o poder, sempre apoiando o golpe militar, apoiando os governos federais, enfim. E a Globo se tornou o império da comunicação. Agora, existem alguns impérios, algumas grandes empreiteiras no nosso país, entre elas a Odebrecht, que atua exatamente em construções, em licitações, para conquistar grandes obras pelo Brasil afora, estradas, pontes, enfim, prédios. São obras gigantescas, faraônicas, necessárias muitas vezes de infraestrutura, mas que ali corre muito, mas muito dinheiro. E aí, o Marcelo Odebrecht, que é o neto do fundador da Odebrecht, ontem no Fantástico, uma matéria especial sobre isso. E o jogo do poder, da política, uma briga entre família, o pai e ele não se entendiam muito bem. E aí o Marcelo ficou preso, delatou uma série de questões, mostrou ali como é que é o porão, eu digo logo o porão da corrupção deste mundo político, conciliando a empresa, né, que visa capital, visa lucro, como que pode ser realizado. E aí a própria Odebrecht financiou campanhas tanto do PT quanto do PSDB. Quem ganhar, quem estiver no poder, nós estamos de bem. E aí vamos ganhar abóboras, vamos ganhar licitação, vamos estar junto com o governo. E aí, estando com o governo, a gente consegue lá, superfatura uma obra. Como é que consegue, né? Como é que funciona isso? Eles mostraram.
uma obra que pode ser superfaturada, uma obra que pode ser ganha para entregar um produto e entrega outro. Asfaltar uma BR no país aí, né? 30 centímetros de asfalto. Ganhou daquela forma, mas entrega 20, entrega 15, metade, o resto embolsa. E assim vai, e assim vai. Eu me lembro, para encerrar, nos anos 80, no começo dos anos 80, ainda no governo do João Batista Figueiredo, general João Batista Figueiredo, já no final da ditadura militar. Pois é, nos anos 80. O asfaltamento aqui dessa BR-070, que liga Cuiabá, onde eu estou, até a cidade de Cáceres. Eu morava em Cáceres. Então a gente fazia esse trecho de 200 quilômetros de estrada e foi asfaltado. Mas tinha uma questão muito interessante. Um trecho de uns 50 quilômetros a obra foi realizada pelo 9º BEC, que é um batalhão de engenharia do Exército. O 9º BEC construiu, questão de 40 a 50 quilômetros, já chegando em Cáceres. O restante foi empresa privada. Foi, né, já naquela época, uma empresa que eu não sei qual é, não me recordo, mas no governo dos militares, já do João Batista, uma parte foi construída pelo 9º BEC e a boa parte, 150, a maioria da estrada foi asfaltada pela empresa privada, por uma empreiteira particular, né, que visa lucro. Então, é interessante porque a estrada era totalmente esburacada, a maioria dos trechos totalmente esburacada, todo ano tinha que ter recapeamento, né, operação tapa-buracos. Mas o trecho do 9º BEC era ótimo. Chegando lá em casa, o asfalto liso, bonito, né, não tinha buraco, era pouca coisa que se tinha que fazer para recuperar a malha asfáltica. Já na parte feita pela empresa privada, era uma porcaria. Ou seja, a obra feita pelo Exército com dinheiro público, com os recursos nossos, né, que ali, a obra era de qualidade. A obra era permanente, era consistente, feito pelos militares. Parabéns. Por que não fazer tudo? Por quê? Não, tem que dar dinheiro para a empreiteira, que fez uma porcaria. Hoje já melhorou, porque recapeou tudinho, o governo investiu, mas naquela época nós sofríamos. Um trecho de 200 quilômetros você ficava 6, 7 horas na estrada, só buraco, só panelão, principalmente no trecho feito pela empresa privada. Privatização. Se privatizou a estrada, né, para a empresa ganhar muito lucro, só que esqueceram, aí o trecho que foi feito pelo Exército era maravilhoso, muito bom, de qualidade. E aí ficava público e notório que a coisa feita pela iniciativa privada era uma porcaria. Por quê? Superfaturamento, né, corrupção, né, a fiscalização foi mal feita. Já o trecho feito pelo Exército, que era pequenininho, infelizmente, cerca de 40 a 50 quilômetros, já na chegada de Cáceres, excelente, muito bom. É assim que é. É um exemplo que eu estou dando aqui. Vocês estão entendendo? A iniciativa privada entra para fazer um serviço porco e cobrar muito do povo. Quantas vidas não foram perdidas nesse trecho que, infelizmente, foi mal feito pela iniciativa privada? Quanto prejuízo não se tomou com veículos tombados, com veículos quebrados ao longo dos anos? Enfim, esta é a realidade do nosso país. E isso que acontecia e que acontece até hoje ainda no mundo da corrupção das empreiteiras, mega empreiteiras, que ganham bilhões e bilhões nesse Brasil afora. O caso da Odebrecht é apenas mais um. E ontem foi explicitado isso no programa da Globo, que é uma Globo lixo mesmo, mas que mostra um pouco desta realidade, um pouco. Por isso que eu assisto. É importante ver, entender, refletir, compreender. Esse é o nosso espaço. Bom dia, segunda-feira, vamos começar com força, dando um like, ajuda aí a crescer, vamos multiplicar, vamos divulgar a nossa página. Preciso que você me ajude, gente, tá? Vamos divulgar, vamos chamar mais gente para refletir junto conosco. Um abraço, até amanhã.